falar sobre Bernoulli. Bem, como dito, né, eu vou falar sobre fortalecimento de modelos de especulação de Bernoulli. Talvez o nome disso em inglês seja mais conhecido, né, Enhancement. Eu fui coordenado pelo professor Marcelo Lara, do Departamento de Matemática do FMG, e eu estudo engenharia no FMG. Bem, o início do modelo de especulação. O início do modelo de especulação, ele começa com um problema de uma pedra porosa mergulhada em um balde com água, submersa em um balde com água. De modo que a água possa fluir da superfície da pedra, através de poros, para o interior da pedra. E com isso a gente vai ter dois problemas principais. A gente vai se perguntar duas coisas. A primeira vai ser qual que é a probabilidade de que o centro da pedra se molhe, que a água flua da superfície até o centro da pedra. E caso essa resposta seja negativa, a gente vai ter uma segunda pergunta, que vai ser, se eu adicionar sistematicamente poros à minha pedra, eu vou facilitar o acontecimento do evento? Isso é bastante intuitivo, né? Mas eu vou tentar responder isso na formulação do modelo. Mas sobre essa pergunta, sobre essa questão, o Broadbent e Hammersley, eles em 57, eles formularam esse modelo de percolação, para dar uma resposta para essa questão. Então, o modelo matemático da percolação. Eu vou considerar ZD um conjunto de todos os vetores, né, em inteiros, vetores x, de x1 até xd, todos inteiros. Eu vou considerar uma distância, a distância da soma, entre pontos x e y. E eu vou tomar pares de vértices x e y, tais que a distância entre eles seja igual a 1. Com isso, eu vou obter um conjunto ED, que vai ser um conjunto de arestas, ligando esses pontos. E agora eu vou denotar ZD pelo meu conjunto de vértices, formando assim uma rede que eu vou chamar de rede cúbica D-dimensional, né, formando um grafo, definindo esse modelo a partir de um grafo. Aqui, né, eu coloco para a dimensão 2, chamar de rede quadrada, né, que os vértices e os elos dá para ter uma noção de como é esse grafo. Aqui eu denoto por arestas, mas eu comumente vou chamar de elos. É um modelo mais... é um nome mais comum. Eu estou estudando... Percolação é um modelo mais geral, tem vários tipos de modelo. Mas eu vou estudar percolação de elos, né? Eu esqueci de falar isso. E no primeiro momento eu vou fazer uma definição geral para o modelo de percolação, para a dimensão D. E depois eu vou me deter no resultado principal do meu trabalho para a dimensão 2, para mostrar a questão do fortalecimento. Eu basicamente vou estar linkando com aquelas perguntas. A primeira mostrando qual é a probabilidade que o centro da pedra se molhe, definindo um modelo de percolação. E depois o que eu vou pensar é, tem como eu facilitar o acontecimento desses eventos? Então, bem, seguindo. Eu vou introduzir probabilidade fazendo, né, um parâmetro P e Q, que P vai estar 0 em 1 e P mais Q vai ser igual a 1. Né, e eu vou considerar que um elo ele vai ser aberto com probabilidade P e fechado com probabilidade Q, independente de todas as outras. O que eu vou fazer é desenhar ou não o meu elo se ele for aberto ou fechado, pensando no grafo. A gente vai falar bastante isso, se é aberto ou fechado um elo. Eu vou definir um espaço amostral ômega, que vai ser, né, é um vetor de configurações indexadas, né, pelas minhas arestas E, que vai assumir valores 0 ou 1. E eu vou falar que, né, o meu elo ele é aberto, se o ômega de E for igual a 1, e fechado, se o ômega de E for igual a 0. Eu vou definir a probabilidade de produto, né, onde a probabilidade de produto em ômega, onde mid E é medida de Bernoulli com densidade dada, né, que mid E de ômega de E é igual a 0, é igual a Q, e mid E de ômega de E é igual a 1, é igual a P. Por probabilidade de produto, isso o que eu quero dizer é bastante simples. É mais ou menos se eu pegar a probabilidade de que um evento, né, ômega de E1, ômega de E2, não, ômega de E1 igual a 1, ômega de E2 igual a 0 e ômega de E3 igual a 1. Esse resultado vai ser o produto das probabilidades, então isso vai ser, né, P, 1 menos P e P. É isso que a probabilidade de produto está falando para a gente. E percolação é um modelo que apresenta transição de fase, assim como vários fenômenos físicos, por exemplo, né, água e mudança de estados.
E essas duas figuras vão nos ajudar a entender a mudança de fase. Aqui está uma percolação, né, na rede quadrada, né, onde esses tracinhos pretos são elos que são abertos. Aqui eu vou escolher meu parâmetro P nessa figura como 0,25 e aqui meu parâmetro P como 0,75. Essas figuras eu tirei do livro Minha Referência Principal, o Grimmett. E é interessante notar que para o parâmetro P igual a 0,25, eu não tenho nenhum caminho que atravesse essa figura de um lado ao outro. Nenhum caminho que vai unidos esses elos abertos e atravesse a figura. E já para o parâmetro P igual a 0,75, existem esses caminhos, eu consigo atravessar minha figura de um lado ao outro. Né? O que mostra que existe um ponto onde que as propriedades de conectividade no meu sistema mudam drasticamente. Para a rede quadrada, esse valor é conhecido, o ponto crítico, onde ocorre essa transição de fase, né, onde existem esses caminhos ultrapassando, é igual a meio. Né? Eu estou falando de caminho, eu vou definir um caminho como, né, um caminho infinito, de x0 até xn, como é um caminho passando pelo vértice x0, a aresta é 0, e indo até xn. E eu vou falar que um caminho ele é aberto se todas as suas arestas forem abertas. E eu vou definir também um caminho finito, com esse C igual a infinito, que vai ser um caminho que contém origem. Né? Se existe uma sequência infinita de arestas abertas, conectando a origem ao infinito, vai ser o que eu vou chamar de cluster que contém origem. E o principal interesse, né, da percolação é saber a probabilidade disso, né, do evento da origem estar ligado ao infinito, que é equivalente a isso daqui. Eu vou chamar um evento crescente, né, falando, né, que se ômega pertence a A, ômega' vai pertencer a A sempre que ômega for menor do que ômega'. Um exemplo disso, fica bastante claro, é o próprio evento, né, de um cluster que contém origem. A ideia, pegando aquelas figuras, né, se a gente observar que essas figuras se sobrepõem, se sobrepuser elas, essa figura que é subconjunto dessa, se eu pegar parâmetros diferentes de P, né, se eu for considerar esse evento, por exemplo, o parâmetro P igual a 0,6, a gente sabe que para 0,5 existe o cluster infinito. Se existir o cluster infinito para o parâmetro P igual a 0,6, como é subconjunto de uma rede com parâmetro P igual a 0,7, ele necessariamente vai existir na rede, né, que contém a rede anterior. Mas agora, se existir na minha rede, né, que contém a outra rede, não necessariamente pode existir naquela. Então, essa ideia de evento crescente. E eu vou ter esse lema, que também é bastante intuitivo, né, falando que a probabilidade com o parâmetro P1 do evento A ocorrer é menor que a probabilidade do parâmetro P2 do evento A ocorrer, eventos esses crescentes, sempre que a probabilidade de 1 for menor do que P2. À medida que eu aumento o meu parâmetro P, vão surgir mais caras abertos, mais elos abertos, de modo que o evento A ocorre com maior facilidade. Eu vou definir essa função, θ de P, né, que vai ser a probabilidade de um vértice pertencer a um cluster infinito. E θ de P é uma função não decrescente, pelo mesmo motivo. Se eu aumento a probabilidade de P, eu tenho mais caras abertos. O evento A, por exemplo, aqui, né, do cluster da origem está ligado ao infinito, ele tem mais caminhos a fazer, ele tem mais opções de elos abertos para se fazer. Então, é uma função não decrescente, né? Essa que é a função θ de P. E a definição formal de θ de P é essa. Não, mentira, desculpa. Do ponto crítico de P, que é o ponto crítico onde separa a região de transição de fase. O ponto crítico, né, para essa rede vai ser definido como supremo, onde a função θ de P ainda é igual a zero. Essa função θ de P vai separar dois regimes. Né, o regime onde o valor de P é menor que o ponto crítico e o valor de P é maior que o ponto crítico, sendo que a função vai ser maior do que zero quando P for maior do que o ponto crítico. Né, e com isso eu vou ter a fase subcrítica, onde todo caminho que existir ele vai ser quase certamente finito, porque eu estou tomando um parâmetro P baixo. Eu vou ter uma fase supercrítica, onde que cada elo ele tem probabilidade estritamente positiva de ser aberto, de modo que vai existir pelo menos um cluster infinito. Na verdade, né, já foi provado que se o cluster infinito existir, ele é único. Né, então, vai existir um cluster infinito. E uma pergunta que a gente não sabe responder muito bem é se a função θ de P ela é contínua aqui. Para a dimensão 2, foi provado, o Kesten provou, e para a dimensão maior que 19 também se sabe.
mas para entre 2 e 19 a gente não sabe dar continuidade aqui no ponto crítico. Né? E esse teorema, Broadbent-Hammersley, ele fala para a gente que existe um fenômeno crítico não trivial para a dimensão maior do que 2. Para a dimensão 1, ele não inclui, porque também é bastante óbvio. Se eu tomar percolação numa reta e eu não tomar, o meu ponto crítico não for 1, se eu tomar um valor de P menor do que 1, vão surgir elos que não vão ser abertos e eles vão englobar a origem dos dois lados, de modo que a origem não vai conseguir ser conectada ao infinito. E isso aqui é uma técnica que a gente usa no processo de percolação, a fórmula de Russell, onde ela vai dar para a gente a oportunidade de calcular a derivada da função de probabilidade. Para isso, a gente vai tomar um evento A, que ele vai ser crescente, e ele vai ser definido apenas em um número de estados, um número infinito de arestas. Então, com isso, a gente já consegue saber que a derivada existe. Eu tomo um número infinito de arestas, que o evento A é crescente, a gente sabe que a derivada é positiva, mas a fórmula de Russell vai dar para a gente uma coisa mais específica. A gente vai conseguir calcular essa derivada. Seria como se eu estivesse contando os elos pivotais. Na verdade, isso é probabilidade, mas a ideia é essa. E explicando o que é um elo pivotal. Um elo pivotal, se eu pegar pegando uma caixa finita, só para ficar mais simples, definindo a origem. Tendo algo parecido com esse, ressaltando esse elo E. Esse elo eu vou chamar ele de pivotal se, quando eu retirar ele, o meu evento não ocorre mais. O meu evento depende dele. Pivotal é um nome mais usado, mas algumas pessoas falam essential. O elo é essencial para o meu evento ocorrer. E, bem, aqui eu vou chegar no ponto principal do meu trabalho. Agora eu vou analisar somente na dimensão 2. Bem, a gente sabe que existe transição de fase, então, no modelo de percolação, existe transição de fase para uma rede quadrada. E o que eu quero saber é que, e se eu acrescentar sistematicamente novos elos à rede, o evento vai ocorrer mais facilmente? Então, para isso, a gente vai modificar a nossa rede quadrada, considerando uma rede triangular. Essa rede triangular, essa é a rede triangular, ela vai ser feita acrescentando elos diagonais à minha rede quadrada. De modo que E2 vai ser o meu conjunto de arestas de L2 e F vai ser o conjunto das arestas adicionadas a L2 para formar T. E eu vou falar que as minhas arestas da rede quadrada são abertas com probabilidade P e as arestas da rede triangular são abertas com probabilidade S. Então, considerando uma rede L, que é a subrede de uma rede L', eu vou poder afirmar que o ponto crítico da rede L é maior ou igual que o ponto crítico da rede L'. Considerando a rede quadrada triangular, acabei de definir, isso fica mais fácil de ver. Se a rede quadrada está contida na rede triangular, já que a única modificação delas são os elos diagonais, que estão presentes na rede triangular. Então, o ponto crítico da rede triangular ele é menor ou igual que o ponto crítico da rede quadrada. A mesma ideia, suponha que eu tenho um cluster infinito na rede quadrada. Ele existe na rede quadrada, ele necessariamente existe na rede triangular. Agora, se esse cluster infinito existe na rede triangular, por exemplo, se ele passa por uma aresta, por um elo diagonal, ele não vai existir na quadrada. O que mostra que é mais fácil ele ocorrer na rede triangular. Mas o que eu quero saber é, essa desigualdade, ela é estrita? Eu posso falar que é estritamente menor? Então a gente vai incorporar esse sistema num problema de 2 parâmetros, parâmetro P e S, ambos em intervalo 0, 1. E eu vou considerar agora uma medida de probabilidade, θ de P vai ser P de PS, da origem está conectado ao infinito. Só que a gente vai querer estabelecer certas inequações diferenciais. E a função θ ela pode não ser diferenciável em alguns pontos. A gente não sabe nem se ela é contínua. Eu estou estudando a rede quadrada, aqui ela vai ser contínua, mas em outros modelos a gente não sabe nem se ela é contínua. Então o que eu vou fazer é tomar um volume finito, uma caixa de raio N, e onde eu vou analisar o evento agora da origem está conectada à borda da caixa. Por exemplo, essa caixa aqui que eu fiz, de volume N. E eu posso falar que a função
θ de n, né, tende a θ quando n tende a infinito, né? Eu posso falar isso pela continuidade da probabilidade. Então, com isso, né, eu vou definir a fórmula de Russo novamente, agora numa versão mais geral, né? A prova, eu não provei a fórmula de Russo, né, não é o resultado principal, mas a prova é bem parecida com a prova da fórmula de Russo, onde que basta a gente pensar que se eu modificar um elo na rede quadrada, né, eu só vou mexer no parâmetro P. E se eu modificar um elo na rede triangular, só vou mexer no parâmetro S, né, de modo que eu possa estabelecer essas equações. E eu vou ter esse lema. O que eu estou querendo fazer agora é comparar isso com isso, né? Então, nesse lema, o que eu estou fazendo é querendo comparar elos desse tipo, né? Pegando, por exemplo, aqui um elo na rede quadrada E e um elo na rede triangular F. Eu estou querendo comparar esses elos próximos. Então, o que esse lema está falando, né, é que eu posso comparar isso e vai ter esse parâmetro alfa aqui. O que eu faço, na verdade, eu não vou demonstrar esse lema, mas a noção para demonstrar esse lema é eu pegar uma configuração no qual um elo E é pivotal para um evento A, um evento AN, e eu vou fazer mudanças locais na minha configuração ômega, de modo que eu vou obter uma nova configuração onde o elo F vai ser pivotal para o meu evento. E o custo de eu ter feito essas mudanças locais vai ser algo do tipo a alfa, né? Então, eu vou estabelecer essas inequações. E, bem, o teorema do fortalecimento. Então, eu vou afirmar que o ponto crítico da rede triangular é estritamente menor que o ponto crítico da rede quadrada. E esse teorema vai ser o teorema que eu vou provar. Então, considerem a função alfa, ela é maior do que zero, ela é contínua em 0 e 1, e para todo eta, alfa vai assumir um valor máximo dentro desse compacto. De modo que, como ela é uma função contínua, assumindo um valor máximo dentro de um compacto, eu consigo achar um valor de C, no qual alfa vai ser estritamente menor do que C para todo P e S nesse compacto. De modo que eu vou poder reescrever o meu lema dessa forma, né? com desigualdades estritas, em termos de C. Essa figura que vai ser importante na demonstração, eu vou explicar ela daqui a pouco. Só antes, eu vou definir essa função G, que, né, a função de probabilidade, eu estou colocando parâmetros em P e S, de modo que P de T e S de T vai ser um segmento de reta. O que eu estou querendo fazer é escolher um segmento de reta, no qual, segmento de reta T e menos CT, e eu vou aplicar a regra da cadeia nessa função G. Né? Aplicando a regra da cadeia nessa função G, eu vou obter esse resultado, e por conta do meu lema, esse valor aqui é sempre menor do que esse. Então, o que eu vou ter é que a derivada da função G ao longo dessa reta é sempre estritamente negativa. Essa reta que eu estou usando é essa daqui, essa retinha que está descendo. E agora, só para explicar a figura, se eu descer aqui, a derivada aqui é negativa, então a minha função θ vai decrescer nessa reta. É isso que eu fiz com essa regra da cadeia. Nessa figura, aqui é uma percolação puramente na rede quadrada, onde eu tenho parâmetros P. Aqui é uma percolação, né, em S, né, na rede triangular. Mentira, né, S só nas diagonais. E aqui é a percolação na rede triangular, nessa diagonal. Então, eu vou escolher um ponto AB. Esse ponto AB vai ser menor que o ponto crítico da minha rede triangular. Eu estou supondo que ele está por aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou descer desse ponto AB para um ponto A', né, de modo que a linha seja maior que o ponto crítico da triangular. Eu vou tomar o cuidado de ultrapassar o ponto crítico da triangular, né, sem sair dessa caixa. Por conta daquele cuidado que eu tomei com alfa, né, dele estar no compacto, tem um máximo no compacto. Então, com isso, como eu estou andando nessa reta e pela minha regra da cadeia, eu vi que a função θ decresce nessa reta, eu sei que θ de n, nesse ponto, é menor do que θ de n de AB, né, nesse ponto. E eu vou poder aplicar os limites, né, e falar que θ de A' B' é menor que θ de AB. E depois eu vou descer para esse ponto, né, esse ponto A'0. E eu vou poder afirmar também que a função θ de A'0 é menor ou igual que a função θ de A' B'. Por que eu posso falar isso? Pelo primeiro teorema que eu apresentei no trabalho, mas também é bastante intuitivo. Eu estou tirando todos os meus elos diagonais. Eu tirei possibilidades do meu caminho que conecta a origem ao infinito se formar. Então, né, essa função θ vai ser menor. E então a gente chega nesse resultado. Esse ponto aqui
é zero, a probabilidade é zero. Mas esse é menor do que esse, que é menor do que esse, a função θ. Então, eu sei que nesse ponto, a função θ também assume valor zero. Logo, né, como aqui ocorre a percolação só na rede quadrada, eu sei que esse ponto meu, a linha, ele tem que ser menor, igual do que o ponto crítico da rede triangular, por conta da função θ assumir valor zero aqui. Então, né, com isso, né, o ponto crítico da rede quadrada, ele é maior ou igual que a linha, mas eu tomei o cuidado de a linha ser estritamente maior do que o ponto crítico da triangular. De modo que o ponto crítico da triangular é estritamente menor que o ponto crítico da quadrada. Então, com isso, a gente prova que a desigualdade é estrita. E o que é interessante nesse método? Calcular o ponto crítico não é trivial. Se eu pegar uma rede toda estranha, eu não vou conseguir calcular o ponto crítico, né? Para a rede triangular, a gente sabe o valor, já foi provado o valor do ponto crítico, é 2 seno de π sobre 18, que é menor do que meio. Mas, se a gente assume uma rede qualquer, o que esse teorema está nos mostrando de maneira bastante simples é que, se eu fortalecer uma rede, se eu acrescentar a elas uma rede de modo sistemático, o ponto crítico vai ser estritamente menor do que aquela outra rede que eu considerei para formar essa rede modificada, né? E esse resultado pode ser expandido para dimensões maiores. Só referências básicas, o meu trabalho foi basicamente todo desenvolvido em cima desse livro do Grimmett, Percolation, e esses dois artigos aqui, esse aqui é o artigo do Broadbent e Hammersley, onde que eles tratam aquele primeiro problema da pedra, né? E esse artigo, o Grimmett faz uma prova geral. Esses artigos eu ainda não estudei, mas eu citei só para mostrar onde que estão esses resultados mais gerais. Bem, obrigado pela atenção.